Uma semana que promete, então, novos embates entre senadores, governistas e o chamado G7. Por isso, para debater os rumos da CPI da pandemia, também, sobre o que já foi discutido, a gente recebe agora o deputado federal Vitor Hugo, do PSL de Goiás, representando, claro, a base do governo, e também o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, deputados. É um prazer falar com vocês nesta noite de sábado. Eu só gostaria de deixar claro, então, que cada um de vocês terá 2 minutos para as respostas, mais 1 minutinho para réplica e tréplica. Conforme esse tempo for acabando, eu vou avisando para que a gente possa estabelecer um diálogo aqui, garantindo o mesmo tempo de fala para os dois. Bem-vindos. Obrigado, boa noite. Bom, eu gostaria de saber de vocês sobre essa discussão que agora está em alta na CPI da Covid sobre um possível gabinete paralelo em que pessoas aconselhavam o presidente Jair Bolsonaro como se funcionasse à parte ali do Ministério da Saúde. Isso foi dito pela primeira vez pelo ex-ministro Mandetta e agora está sendo questionado pelos senadores a cada pessoa que vai depor na CPI, inclusive com bastante força na última semana. Eu gostaria de saber, primeiro, do líder da oposição, deputado Vitor Hugo, se de fato há ou não, a partir do que foi dito até agora, um gabinete paralelo que teria atrapalhado o presidente na tomada de decisões para combater a pandemia e principalmente para a aquisição de vacinas. Boa noite. Boa noite. Evandro, só para esclarecer se a pergunta é para mim, isso eu mesmo. sou líder do PSL, isso sim. Ou se a pergunta é para o Molon, que é o líder da oposição. Não, disse para o senhor, deputado Vitor Hugo. Vamos lá. Ok. Então, esse é para mim, e eu cumprimento inicialmente o deputado Molon, dizendo que essa é uma das provas cabais de que a CPI perdeu completamente seu foco. Ela já começou de uma maneira esdrúxula, porque começou por uma determinação do Supremo Tribunal Federal invadindo a competência de outro poder, no caso o legislativo, através de uma determinação para o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado Federal, criar uma CPI. E, na sequência, ficou muito claro de que não há um fato determinado a ser investigado. Quando você vê que a CPI perde o foco a ponto de estar verificando na agenda do presidente com quem ele conversa, você vê que, efetivamente, é uma CPI que não tem qualquer possibilidade de avançar e de dar certo. Uma CPI que tem como presidente e como relator 2 figuras políticas por demais conhecidas no Brasil, com uma extensa ficha, um currículo vitae que certamente degrada, torna a CPI já de cara como algo que não vai ter um fim correto, porque nós conhecemos, sabemos também que a CPI tem virado um palanque eleitoreiro, na verdade, muitos senadores aí que se dizem independentes e da oposição defendendo narrativas que não vão instruir qualquer ação civil pública, qualquer ação penal, não vão servir para dar seguimento a qualquer pedido de impeachment contra o presidente. A gente vê que efetivamente é uma CPI fadada ao insucesso e é um ambiente tóxico, como foi muito bem relatado pelo próprio presidente do Conselho Federal de Medicina, que é o conselho profissional que fiscaliza a medicina no Brasil e que já condenou a CPI nos seus trabalhos. Deputado Alessandro Molon, como o senhor enxerga os questionamentos feitos pelos senadores a respeito do que foi chamado pelo ex-ministro Mandetta de um gabinete paralelo que teria atrapalhado o governo federal no combate à pandemia? Boa noite. Boa noite, Evandro. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos que nos acompanham na CNN. Quero cumprimentar também o deputado Major Vitor Hugo e agradecer o convite para o debate. Primeiro, eu considero que a CPI tem cumprido um papel da maior importância. Mesmo tendo começado há pouco tempo, ela já conseguiu produzir evidências muito claras da responsabilidade do governo Bolsonaro por essas mais de 470 mil mortes, pelo desastre, pela tragédia que tem sido o enfrentamento a essa pandemia no Brasil. E um dos elementos desse desastre é quem contribuiu para que o presidente agisse de forma tão desastrosa. Evidentemente que isso não diminui
a responsabilidade dele, eu não tenho dúvida de que ele terminará responsabilizado, porque em qualquer país do mundo, alguém que fizesse isso contra o seu povo terminaria nas barras de um tribunal. Então, eu sinceramente acredito que é isso que o aguarda, mas é preciso entender toda a cadeia de envolvidos nessa tragédia que levou a tantos milhares de mortes. E isso passa por esse gabinete paralelo, por esse ministério paralelo que está sendo agora desvendado. Por exemplo, um dos supostos membros desse gabinete teria admitido, segundo os jornais que estão online, ter aconselhado o presidente da República sobre o uso da cloroquina. Evandro, repare, hoje saiu a notícia de que um empresário na França acaba de ser condenado a pagar R$300 mil, o equivalente a R$300 mil, 50 mil euros, por ter oferecido cloroquina aos seus funcionários. Em qualquer país sério do mundo, quem prescreve um remédio que não funciona ou que aumenta os riscos de alguém morrer, responde por isso. O presidente também responderá. E todos aqueles que participaram dessa tragédia terão que responder pelos seus atos. Quanto ao Supremo, ele apenas obrigou o Congresso a instalar uma CPI que tinha as assinaturas necessárias. Deputado Vitor Hugo, o senhor acredita que essa responsabilidade seja de fato toda do governo federal, como apontou agora o deputado Molon? Nós conseguimos ampliar o espectro de investigação da CPI, foi até um pedido do presidente da República, foi acompanhado pelos senadores, mas ainda não vimos a CPI se voltar contra os desvios que já foram identificados em mais de 70 operações da Polícia Federal pelo Brasil, desvio de recursos que o nosso presidente transferiu para estados e municípios. Então, nós temos aí investigações, por exemplo, se voltando contra o governo do Amazonas. E cadê o governador do Amazonas sendo convocado? O secretário de Estado sendo preso? E a gente não vê a CPI se voltando. Isso é uma prova da ineficiência desse colegiado, é uma prova de que eles simplesmente querem criar uma narrativa. E eu quero ressaltar aqui a hipocrisia da esquerda brasileira. A esquerda brasileira criticou muito a direita em função das manifestações, mas agora está indo às ruas também manifestar. Eu quero perguntar ao deputado Melon se ele foi manifestar. Porque eu vi diversas vezes deputados de esquerda indo à tribuna para criticar. Deputado Molon, o senhor acredita que os governadores também tenham parte nessa conta e no número de mortes que o senhor, inclusive, acabou de citar, e a esquerda seria hipócrita? Bom, muito obrigado pela oportunidade de responder essas duas perguntas, Evandro. Primeiro, vamos falar dos governadores, né? Eu quero aqui dizer, deputado Vitor Hugo, que todos aqueles que praticaram crimes com dinheiro público devem responder por eles, devem ser presos, sejam governadores de que partidos forem. Mas, como o senhor acaba de declarar, a Polícia Federal tem agido para investigar esses crimes. É preciso, naturalmente, acompanhar essas investigações e aqueles que, de fato, forem culpados devem ser presos e responder pelos seus crimes. Agora, o que não estava sendo investigado até a CPI era a ação do governo federal. Embora o presidente da República tenha tido uma ação inaceitável, de uma irresponsabilidade atroz, nós não vimos nenhuma ação da Polícia Federal até o momento para investigar a ação ou a omissão dele e dos seus ministros. E é compreensível, infelizmente, porque são autoridades que acabam estando submetidas ao presidente da República. Por isso, a importância da CPI, para que ela investigue o que a Polícia Federal não estava investigando. Quanto às manifestações, não, eu não fui às manifestações, eu não participei por uma questão de coerência com aquilo que eu defendo. Agora, as pessoas estão tão desesperadas com esse governo que preferem correr o risco de pegar o vírus a permitir que o presidente continue contribuindo para tantos milhares de mortes. Ok, deputados, vamos avançar um pouquinho aqui no nosso debate. Na próxima semana nós vamos ter aí mais uma vez o ministro Marcelo Queiroga reconvocado para ser questionado novamente pelos senadores. Deputado Vitor Hugo, o que mais há para se questionar ao ministro Marcelo Queiroga, principalmente depois da fala da médica, a doutora Luana Araújo, que ocupou o cargo por 10 dias e depois simplesmente não chegou a ser nomeada por isso?
e não passou pela discussão, como ela disse ali, né? Ela não teria sido aprovada. Isso, de fato, precisa ser melhor explicado pelo ministro, além de outras questões como a aquisição de mais vacinas? Vitor Hugo. Não há nada mais a ser perguntado ao ministro da Saúde. Aliás, a CPI está prestando um desserviço ao país ao retirá-lo de suas funções. Ele está lá salvando vidas e a CPI retira o ministro da Saúde de suas funções para ficar fazendo palanque político. Eu quero responder ao deputado Molon que a Polícia Federal não investiga e não se volta contra o presidente ou seus ministros simplesmente porque não há omissões ou ações incorretas por parte do presidente da República. É por isso que não há. A Polícia Federal é um órgão de Estado. Ela não está subordinada ao presidente da República. Tanto que nos governos petistas, que certamente Vossa Excelência apoiou, foram vários ministros e vários líderes da esquerda presos, delatados, denunciados pela mesma Polícia Federal. E se isso não acontece com o nosso governo, é porque nós somos muito diferentes do que os governos que Vossa Excelência apoiou. Quero dizer também que a hidroxicloroquina foi apoiada pelo Flávio Dino, que é do seu campo político, pelo João Dória, que, embora negue, também é do seu campo político, pelo Helder Barbalho, que é lá do Pará. Então, vários governadores falaram sobre hidroxicloroquina, tem vídeos na internet deles se glorificando. E a hipocrisia da esquerda não acaba aí. O senador Randolph, por exemplo, estava elogiando numa live uma amiga dele de infância, uma médica, que defendeu a hidroxicloroquina como tratamento precoce. E o senador Randolph Rodrigues, junto com o relator da CPI, à época presidente do Senado, tentou apagar a história através de uma resolução que anulou aquela sessão lá de 2 de abril que decretou a vacância da presidência da República, 2 de abril de 1964. Em 2013, 49 anos depois, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues tentaram apagar a história e agora essa mesma dupla faz a mesma coisa, só que agora estão querendo fazer online. Eles querem apagar tudo aquilo que o governo federal tem feito para salvar vidas de maneira online com essa CPI que já cansou todo o Brasil. Deputado Molon, o senhor acredita que, de fato, o ministro da Saúde não tenha mais nada a dizer, como relatou agora o deputado Vitor Hugo, e também se os principais questionadores dessa CPI, como Randolph Rodrigues e Renan Calheiros, não tenham, de fato, autoridade para poder questionar alguém sobre algum erro cometido por autoridades? Bom, Evandro, primeiro, mais uma vez, agradecer ao Vitor Hugo pelos exemplos que ele dá. A Polícia Federal agir contra membros do governo que pratiquem crimes é prova de isenção. Isso é verdade. Agora, nesse momento, nós não temos visto isso, infelizmente, em relação aos membros do governo. Por quê? Porque o presidente da República admitiu, numa reunião de ministros, que ia interferir na Polícia Federal para proteger os seus filhos. O governo do presidente Jair Bolsonaro é um governo que destrói as instituições. Ele está destruindo, Major Vitor Hugo, uma instituição da qual Vossa Excelência fez parte, que é uma instituição de Estado e que está sendo bagunçada pelo presidente da República, que são as Forças Armadas, com essa participação do senhor Pazuello numa manifestação político-partidária e com toda a pressão para que ele não fosse punido. O senhor sabe muito bem que os 2 pilares das Forças Armadas são a hierarquia e a disciplina. Isso está sendo destruído por esse capitão péssimo militar que, por essa razão, foi expulso das Forças Armadas. Aliás, só não foi expulso porque deram um jeitinho de perdoá-lo na última hora e ele saiu para, infelizmente, atrapalhar a vida do país no Congresso Nacional. É lamentável. Quanto à omissão criminosa do governo, 53 e-mails da Pfizer, 53, oferecendo vacinas, não foram respondidos pelo governo. Isso não é uma omissão criminosa? Pelo amor de Deus, quer dizer, eu fico perplexo de ver como é que quem defende o governo ainda tem coragem de vir à televisão falar bem do governo Jair Bolsonaro, esse péssimo presidente, o pior caso do mundo. É um desastre completo. Concluindo. Como é que se pode defender uma coisa dessa? O senhor até me perdoa a minha indignação, é que diante de 470 mil mortos, não dá para ficar tranquilo, não dá para achar normal isso que aconteceu aqui no Brasil. Deputado Vitor Hugo, o senhor tem 1 minuto, então, para responder. Bom, primeiro dizer que são mais de 102 milhões de doses de vacina que já foram aplicadas no Brasil.
O Brasil é o 4º país do mundo que mais vacinou, só perdendo para aqueles países que produzem vacina. Nós fizemos um acordo lá atrás, ainda quando eram ministros Pazuello e Ernesto, que estão agora esse acordo frutificando e que vai garantir transferência de tecnologia entre a AstraZeneca e a Fiocruz e que vai garantir a produção aqui no Brasil de vacinas. Então, o governo está fazendo tudo que é importante, tudo que é necessário para salvar vidas, ao contrário do que o Molon está falando aqui. E o presidente Bolsonaro, é preciso dizer, foi um excelente militar. O militar de escola, aliás, era tido como líder da artilharia, primeiro colocado do curso de Educação Física do Exército, um dos cursos mais difíceis. Agora, eu quero ressaltar mais uma hipocrisia da esquerda. Foi lá a doutora Anise, doutora Maiara, eu vejo também na Câmara dos Deputados Bia Kicis, Carla Zambelli, Aline Sleutz presidindo comissões, e a esquerda só defende as mulheres quando lhes interessa. Na CCJ, nessas comissões, a esquerda obstruindo o papel que foi feito pela CPI de agressividade, de falta de elegância, de falta de educação com a doutora Anise, com a doutora Maiara, não mereceram da esquerda qualquer reprimenda. E eu fico muito constrangido de ver uma atuação como essa da esquerda, que defende as mulheres somente quando lhe é conveniente. Deputado, eu só preciso aqui trazer a informação de que até agora foram distribuídas aí mais de 100 milhões de doses da vacina, mas aplicadas 71 milhões de doses, pouco mais que isso, né? Porque até as doses chegarem muitas vezes aos estados e aplicação, então sempre há essa diferença entre os números. Deputado Molon, o senhor tem 1 minuto e meio, o deputado Vitor Hugo se alongou um pouquinho ali na resposta, 1 minuto e meio então para que o senhor responda o que foi dito agora pelo deputado Vitor Hugo. Bom, em primeiro lugar, Evandro, 48 milhões de pessoas foram vacinadas com pelo menos uma dose. Isso inclui a primeira dose ou aquelas pessoas que tiveram 2 doses. Portanto, esse número, Vitor Hugo, seria satisfatório se nós morássemos na Espanha, em que a população é inferior a 48 milhões de pessoas. Pessoas que receberam 2 doses aqui no Brasil são apenas 22 milhões de pessoas. Esse número seria razoável se a gente vivesse num país de um tamanho aproximado ao Chile. Agora, num país que tem 210 milhões de pessoas, 22 milhões terem tido as 2 doses, é um desastre. O Brasil não é o 4º país do mundo a vacinar mais gente. Vocês usam isso porque vocês desconsideram o tamanho da população. Proporcionalmente, o Brasil está na 58ª posição, 58. Tem 57 países que vacinaram mais que o Brasil. É um desastre completo. O presidente da República sabotou a vacinação desde o começo. Falou que as pessoas que tomassem vacina poderiam virar jacaré. Ministro tomando vacina escondido. 20 segundos. O presidente desacreditando. É inacreditável. É por isso que eu tenho certeza. O presidente da República vai responder na justiça criminal pelo que ele fez. Porque esses milhares de mortos estão na conta dele. Deputados, o G7, né, aquele grupo que reúne ali independentes e também oposição dentro da CPI do Senado, já adiantou algumas informações sobre o relatório que tem sido feito, de que teria havido, de fato, uma omissão do governo federal na aquisição de vacinas ao não responder e-mails e principalmente durante as falas do presidente Jair Bolsonaro, que colocavam em xeque algumas das vacinas que eram desenvolvidas aqui no Brasil, como a Coronavac, por exemplo. Deputado Vitor Hugo, o senhor acredita que essas falas do presidente e a forma como ele se comunicava com o ex-ministro general Eduardo Pazuello, de fato influenciaram e refletem o que traz esse relatório inicial do G7? O relatório do G7, ele é um relatório enviesado, é um relatório político. É claro que a CPI vai ter uma componente política sempre aliada com uma componente jurídica, mas está ficando cada vez mais evidente que esse fato determinado que se supunha existir no início das investigações, se perdeu. Eles estão querendo questionar agora, levar o ministro da Saúde de volta para a CPI para falar sobre a realização da Copa América. Então você vê que eles já não têm mais o que fazer e ao invés de se voltarem contra os governadores e prefeitos, desviaram bilhões e bilhões de reais, só para ter uma ideia de quanto que o governo federal descentralizou para a saúde. Nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, mais de 156 bilhões de reais. Se for considerar só Covid-19, em 2020, 32 bilhões
em 2021, 5,5 bilhões de reais. Se nós formos considerar em todas as facetas de atuação do governo, tanto na vertente econômica quanto na vertente sanitária, o governo federal já descentralizou mais de 500 bilhões de reais. Estamos falando aí de auxílio emergencial de R$600, agora a retomada do auxílio emergencial, que a esquerda quer dizer que é dela, mas na verdade quem aumentou o valor naquela votação lá no ano passado foi o governo. Nós que aumentamos com autorização do presidente da República, né? Temos aí descentralização de estados para estados e municípios, né? Bilhões e bilhões de reais, auxílio à manutenção de empregos, auxílio ao setor de eventos, ao setor cultural, milhares, aliás, bilhões e bilhões de reais centralizados em várias medidas provisórias, tanto para pesquisa de vacina quanto para aquisição de vacina. Então, essa narrativa de que o governo 20 segundos no que diz respeito à aquisição de vacina, é uma narrativa que morre, ela não sobrevive aos fatos. É aquela velha questão na política das versões, tentando superar os fatos. Okay. Eu vejo o Molon falando, tentando se esforçar para defender a oposição, mas simplesmente se perde nos argumentos. Deputado Molon, o senhor acredita que houve, de fato, teria havido uma omissão do governo federal para a aquisição de vacinas? E só para repassar também o que foi dito pelo deputado Vitor Hugo, de que ouvir neste momento sobre um campeonato de futebol que está vindo para o país é uma forma de se dispersar do que é principal dentro da CPI? Bom, Evandro, primeiro eu queria que você se colocasse no lugar de alguém que trabalha numa empresa e recebe 53 e-mails de alguém importante e não os responde. Imagine que você fosse dono dessa empresa, algum funcionário seu recebesse 53 e-mails ou de um cliente importante ou de um fornecedor importante e não os respondesse. Você manteria esse funcionário na sua empresa? É um desastre completo. O governo Bolsonaro não respondeu a 53 e-mails da Pfizer nos oferecendo uma das melhores vacinas do mundo, se não a melhor. Não quis comprar. Só passou a comprar vacina por causa do medo da CPI. Agora o presidente da República mudou o discurso. Ele tenta apagar o passado, fingir que ele não lutou contra a vacina. São muitos vídeos dele dizendo que não ia comprar vacina. Então, como é possível que isso não seja considerado uma omissão imperdoável? Quanto à importância das falas do presidente, tem estudos que provam que nas cidades em que o presidente da República foi mais votado, ele foi mais ouvido, portanto, e por essa razão, infelizmente, mais gente acabou sendo contaminada e morrendo. Tem estudos científicos. É claro que isso só vale para quem acredita na ciência. Para quem acha que a ciência não deve ser levada a sério, isso não vale nada. Eu estou falando com as pessoas que acreditam em pesquisa científica, em estatística, em econometria e assim por diante. Isso está provado. Então, é gravíssimo o que o presidente da República fez. É um crime contra a humanidade. Essas vidas que foram perdidas, as famílias que estão sofrendo hoje, esperam que a justiça responsabilize Bolsonaro pelo que ele fez. É culpa dele. 1 minuto para na sua réplica, deputado Vitor Hugo. Bom, o governo federal adquiriu a vacina da Pfizer assim que as condições jurídicas foram postas. Então, enquanto não houve aprovação da legislação que permitia as condições jurídicas para aquisição, não interessava, não era possível se começar uma negociação. Isso aí foi admitido, inclusive, pelo próprio representante da Pfizer, quando foi a CPI e falou, assim que as condições jurídicas foram postas, o governo federal adquiriu a Pfizer. Então, isso é outra narrativa que está sendo criada e que não vai colar. Na verdade, assim, eu estou curioso para ver o relatório dessa CPI, que vai ser um grande conto de fadas, uma série de narrativas fantasiosas, né? Vai se voltar contra o presidente da República, que é uma pessoa honesta, que está tentando modificar tudo aquilo que a esquerda fez de ruim num passado não tão distante assim, mas que enfrenta todas as dificuldades do mundo. Eu quero aproveitar esse tempo final dessa resposta para falar um pouco sobre a questão do general Pazuello, a que você se referiu. O general Pazuello passou quase ou aproximadamente 4 décadas no Exército Brasileiro sem nenhuma punição. Foi o ministro da Saúde exemplar que salvou milhões e milhões de vidas, e tudo isso que nós estamos vivendo agora, esse sucesso na vacinação no Brasil, tem a ver com a ação
do general Pazuello. Ele não estava numa atividade político-partidária, não era uma área sob administração militar, ele estava ao lado do comandante supremo das Forças Armadas, então, por isso, não houve qualquer infração à hierarquia e disciplina, o que foi corroborado pela decisão isenta do comandante do Exército Brasileiro. Deputado Molon, 1 minuto e meio para sua réplica. Vamos lá. Bom, em relação às condições jurídicas para aquisição das vacinas da Pfizer, isso foi desmentido cabalmente pelo senador Randolph quando mencionou a emenda que ele fez numa medida provisória que foi recusada pela base do governo. O senador Randolph tentou resolver antes o problema, o governo não queria comprar vacina. O presidente da República disse, Major Vitor Hugo, com o meu dinheiro, aliás, com o dinheiro de vocês, eu não vou comprar vacina. Tem vídeo dele falando isso nas lives dele. A nossa sorte é que hoje em dia as coisas ficam gravadas. Mas a capacidade de mentir do governo é tão grande que o governo e o presidente da República dizem que não disseram o que disseram. A gente bota o vídeo um do lado do outro e eles continuam falando. É uma época muito difícil até para se debater. Em relação ao general Pazuello, Major Vitor Hugo, eu acredito que ele tenha tido uma carreira exemplar até entrar no governo Bolsonaro. Eu acredito. Agora, o senhor comprovou a minha tese, que o governo Bolsonaro consegue esculhambar, destruir até aquilo que funciona. Nenhum governo, depois da redemocratização, envolveu militares em política. Nem o presidente Collor, nem o presidente Fernando Henrique, nem o presidente Itamar, nem o presidente Lula, nem a presidente Dilma e nem o presidente Michel Temer. O primeiro governo que está tentando instaurar a anarquia nas Forças Armadas é o governo Bolsonaro. Essa não punição foi um desastre e a participação dele é óbvio que foi político-partidária. A desculpa de que ele não tem um partido não é séria, né, Major Torugo? Bom, deputados, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso debate, então vou permitir que os senhores tenham 2 minutos cada para as considerações finais. Começo, então, com o deputado Vitor Hugo. Bom, eu quero dizer que eu tenho plena confiança que o nosso presidente e os seus ministros têm feito tudo aquilo que tem sido necessário para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros. Isso está ficando cada vez mais claro e agora com o avanço da vacinação e a futura retomada completa da atividade econômica, isso vai ficar cada vez mais evidente. Nós já tivemos o melhor abril em 7 anos, no que diz respeito às contas públicas, foi agora em meio à pandemia. Nós tivemos somente nesses 6 meses agora de governo a criação de quase 1 milhão de empregos. Nós temos aí as estatais, sob o governo Bolsonaro, dando recorde de lucro. Isso se deve a um governo honesto, a um governo sério, diferente de tudo aquilo que nós vimos nos governos petistas, nos governos de esquerda, que não só assaltaram os cofres das nossas estatais, investiram recursos bilionários em ditaduras estrangeiras comunistas ou socialistas, e se nós estivéssemos agora sob um governo de esquerda, seria um desastre, seria um problema ainda maior. E o deputado Molon falou diversas vezes aí sobre o número de mortes, e nós somos solidários a cada morte, a cada família que perdeu um ente querido, mas não ressaltou que mais de 15 milhões de brasileiros foram recuperados. Por que vocês nunca falam dos recuperados? Por que vocês só protegem as mulheres que são do seu campo político? Por que vocês não protegem a Bia Kicis, Carla Zambelli, Aline Sleut, quando estão presidindo comissões? Por que não defendem a doutora Anísia, a doutora Maiara, quando estão lá na CPI? Porque a esquerda no Brasil é hipócrita. A esquerda do Brasil é aquela esquerda caviar, aquela esquerda que gosta aquela esquerda escocesa, que gosta de uísque para si, né? E que não quer, na verdade, olhar para a população brasileira. Né? A esquerda foi aquela que criou o Bolsa Família, que é 1/10 do que o nosso programa de auxílio emergencial é. É isso que eu queria ressaltar, agradeço a oportunidade. Obrigado, deputado Vitor Hugo. Agora, deputado Molon, 2 minutos para suas considerações finais. Olha, deputado Vitor Hugo, sinceramente, eu fico perplexo de ouvir as coisas que eu acabei de ouvir o senhor dizer. Primeiro, de dizer que o governo fez tudo o que é necessário para enfrentar a doença. O senhor sabe que não é verdade. O senhor não pode dizer isso aqui. Eu compreendo. O senhor é líder do partido que elegeu o presidente da República, que talvez o eleja novamente, ou talvez o senhor vá para o partido dele. Eu entendo que o senhor não se sente em condições de dizer a verdade. Mas o senhor sabe
como todo brasileiro sabe, que o governo Bolsonaro sabotou todas as medidas necessárias para proteger o povo brasileiro da morte. E não o fez porque não quis. O governo Bolsonaro sabotou as medidas sanitárias, caçoou do uso da máscara, receitou remédio que aumenta o risco de morte e não quis comprar vacina como a CPI está provando. Se orgulhar de 100 milhões de doses distribuídas num país de 210 milhões de pessoas é ridículo. O presidente da República debochou das pessoas que morriam por falta de ar. Eu nunca vi nada mais sádico na minha vida do que isso. Não me surpreende, porque alguém que homenageia torturador, como é o caso dele, que acha a tortura bonita, não tem como não ser sádico. Ele debocha das pessoas que estão passando fome nesse momento no Brasil, das pessoas que não conseguem pagar suas contas. Ele manda as pessoas que precisam de mais auxílio irem pedir empréstimo no banco. Como é que um presidente da República tem coragem de humilhar o povo brasileiro desse 20 segundos. De rir da dor das pessoas, de caçoar do sofrimento, como se não fosse um desastre o que ele fez com o país? Eu não tenho dúvida, Major Vitor Hugo, ele vai pagar por isso, porque o povo brasileiro não é idiota. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. Ok, e agora eu preciso fazer justiça aqui também nesse debate, como foi bem levantado aqui pelo Antônio Marcos na nossa hashtag CNN Sábado. Logo no início do debate eu falei Vitor Hugo, líder da oposição, até por isso que ele questionou. Só troquei as palavras, viu, deputado Vitor Hugo? A gente sabe que o senhor é representante da bancada do governo na Câmara dos Deputados. Assim como falou também, aí sim, o líder da oposição, deputado Alessandro Molon. Muito obrigado pela participação de vocês nesta noite e espero que a gente possa debater mais vezes de forma civilizada aqui na CNN. Boa noite para vocês. Uma boa noite. Boa noite. Até a próxima.